O diabo sempre quis imitar a Deus. Então, como Cristo, Filho de Deus, se encarnou, ele também vai querer se encarnar. Então, o anticristo vai ser uma espécie de encarnação de Satanás. Como Cristo morreu e ressuscitou, ele vai ter um simulacro de ressurreição. Como Cristo sela o seu povo com o Espírito Santo, ele também vai querer marcar os seus com o sinal da besta. Então, o anticristo tem nome de homem, está escrito lá, nome de homem. Vai receber todo o poder de Satanás. E Mas é humano, então. É humano. Olha aqui o que está escrito em Apocalipse 13. A coisa é muito grave. Está escrito aqui, ó. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, os crentes, e os vencesse. Como assim os vencesse? O diabo, o anticristo vai vencer os crentes? Vai e não vai. Agora, preste atenção. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Nenhum crente verdadeiro vai adorar o anticristo. Nenhum. Jesus não vai perder nenhuma das ovelhas dele. Não pode ser enganado? Não, não pode. Nenhum salvo vai ser enganado. O que significa isso? Significa o seguinte, que é como se o anticristo chegasse para você e falasse, ou você nega Jesus ou eu te mato. Tá. Aí o crente diz, eu prefiro morrer do que negar Jesus. Aí o cara mata o cidadão. O anticristo venceu, matou. Mas aquele que é de Cristo venceu, porque está escrito aqui, ó, no 12. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho. Ou seja, palavra do testemunho é martiria no grego. Quando um crente morre pela sua fé, ele está vencendo o diabo. O que o diabo queria era que ele se apostatasse da fé. Então, morrendo por causa da sua fé, ele vence o diabo. Então, nenhum crente vai seguir o anticristo, mas todos os que não são verdadeiramente convertidos vão seguir o anticristo. Vão ter duas alas só, os salvos e os que vão se render ao anticristo. Qual é o poder desse anticristo? Está escrito aqui. Um poder de humano ou um poder de... Está escrito aqui. Olha aqui. Olha o que está escrito aqui. E adorá-lo, e adorarão o dragão, o diabo, porque deu a sua autoridade à besta. O diabo deu a autoridade ao anticristo, à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Essa é a grande pergunta. Vai ser um ser humano com um poder tamanho nas mãos, que a pergunta é, quem tem poder de lutar contra essa pessoa e prevalecer sobre ela? E aí o texto vai dizer que foi-lhe dado que pelejasse, né, contra os santos e os vencesse. Então ele tem um poder sobrenatural, o poder do próprio diabo. Que vai enganar muitos, mas não os cristãos. Não os cristãos, não os eleitos. Que ele vai parecer Cristo. Ele vai parecer Cristo, vai fazer milagres extraordinários. Entendi. Então, é o engano religioso. Mas, pastor, a gente está próximo disso ou não? Muito próximo. É mesmo? Muito próximo. Muito próximo. Tem vários sinais. Ô varão, se você ler atentamente... E o papo da reconstrução do templo? Essa é uma outra conversa que preciso passar por um checklist. Porque essa é uma linha do dispensacionalismo que faz uma distinção entre Israel e igreja. Exato. Não existe essa distinção no Novo Testamento. Não? Não. É só você ler Efésios. Qual é a grande tese de Paulo aos Efésios? Que Deus formou de dois povos, judeus e gentios, um só povo. O que é igreja? O que é igreja? Está escrito aqui nas Escrituras. Aqui Apocalipse 5, versículo de número 9. Que ele comprou com o seu sangue aqueles que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. De tal maneira que, olha, versículo 9, digno é de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de todo tribo, língua, povo, nação. Então, o que é a igreja? Ela é formada de todos os povos, de todas as raças, de todas as línguas. Judeus e gentios fazem parte de um único povo, que é a igreja, que é a noiva do Cordeiro, que é o corpo de Cristo, que é o povo lavado no sangue do Cordeiro, que vai morar com Cristo no céu. Então não tem Israel e igreja distinto.
É um povo só. Não, mas a pergunta era... A construção do templo. Isso, isso. Então você não tem base neotestamentária para a ideia de que tem que reconstruir um templo. Não é necessário, então. Porque essa é a ideia. Gera uma confusão. É a ideia de que tem que voltar todo ao judaísmo, voltar todo o sacrifício judaico. E os 144 mil? São judeus, né, que retornam? Linguagem simbólica, de também. novo. Isso é uma linguagem do número... Está no Apocalipse 6 e 7, que fala de linguagem contável e incontável. Tá. A igreja ela é contável para Deus. Mas é incontável para os homens. Ela é 144 mil. Isso é um símbolo da completude da igreja. Mas é uma multidão inumerável que não se pode contar ao mesmo tempo. Então, se você literalizar o livro de Apocalipse, você vai ter problemas de hermenêutica. Porque é um livro altamente simbólico que precisa ser interpretado nessa perspectiva. Entendi. Embora uma das regras da hermenêutica é que você deve interpretar literalmente sempre que possível. Mas não dá para você também interpretar um texto que é simbólico literal, porque você vai criar dificuldades. Como eu disse para você, o que são 7 selos? O que são 7 trombetas? O que são 7 taças? O que é esse negócio de um bicho que sai do mar, um bicho que sai da terra, um dragão cuspindo fogo, a noiva, a meretriz? São figuras de linguagem que representam a realidade espiritual.